O Jair Bolsonaro falou ontem mais uma vez sobre aquela história que ele havia dito há 2 dias, de que ele não iria acabar, mas que ele acabou com a Lava Jato. Estão dizendo aí que eu vou acabar com a Lava Jato. Não, eu já acabei, porque no governo atual não há corrupção e tal. E, obviamente, era uma frase sem pé nem cabeça, até porque, primeiro, a Lava Jato não tem um alvo específico, né, o governo federal. Então, se, hipoteticamente, não há corrupção no governo federal, não há trabalho para a Lava Jato. Isso não existe. Segundo, que o governo federal, ministros do governo, ministros de Estado e deputados, senadores, eles têm um foro que faz com que, se eles aparecem numa investigação lá da primeira instância, aquilo é comunicado, deve ser comunicado às instâncias superiores. Apareceu o nome dele aqui, nós vamos seguir o trabalho sem tocar nesse nome, mas temos de avisar, se vocês quiserem, acharem que há elementos suficientes para determinar o inquérito, né? Mas o nome desse senador, desse deputado, do presidente da República, do ministro, apareceu aqui. Né? Se é um governador, isso passa para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então é uma frase sem sentido. Né? De qualquer maneira, de todo modo, como a repercussão não foi lá das melhores, ele resolveu explicar, né? E disse que houve maldade quando não entenderam o que ele falou e que era preciso entender que ele estava se referindo específica e exclusivamente ao governo federal, ao governo dele, e que a Lava Jato continuava operando nos estados, nos municípios. E aí ele disse que ainda nem começou direito aquela outra operação, não é, Ronald? Que está relacionada à corrupção em tempos de pandemia. Sim. E que já investigou aí alguns governadores. O que eles chamaram de Covidão, né? Covidão. Alguns continuam. É um nome inadequado, né? Mas alguns governadores estão sendo investigados, secretários de governos estaduais, prefeitos, e tem de investigar mesmo. Investigar, e onde houver crime, que haja punição pesadíssima, com agravante de que roubaram em tempos de pandemia, muitas vezes condenando pessoas a ficarem sem a assistência adequada, sem aparelhos respiratórios adequados, sem medicamentos adequados. E quando não foi isso, compraram equipamento adequado, muitas vezes com entrega atrasada, muitas vezes não foi entregue, caso de hospital de campanha, e ainda o fato de que houve superfaturamento. Ontem a gente falava sobre o caso do Amazonas, onde aparelhos respiratórios foram comprados, na verdade, com a intermediação de uma empresa que vende vinhos. Não é? Negócio incrível. A empresa comprou, repassou para o Estado e tal, com aquela sua especialidade, né? Uma empresa expert em aparelhos respiratórios, não é isso? E especializada em fazer esse tipo de ação no prazo recorde, né? Porque comprou de manhã e vendeu à tarde, com 133% de aumento no valor. Não tem nem disfarce, né? Não dá para disfarçar uma coisa dela. Não dá para dizer, não, sabe o que é? Não tem nem o sabe o que é, né? Não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Veja bem, então, né? Veja bem. Então é claro que as investigações continuam, a Lava Jato continua, até porque a Lava Jato, ela ainda está embrenhada em muitos assuntos, em muitos temas, em muitas ações, em muitos inquéritos, em muitas investigações que começaram há alguns anos, não é só o que está aí, não é? Mas não é uma frase inadvertida, aí é que está. Não é que falou com aquela ingenuidade peculiar e depois explicou. Na verdade, é um recado para os novos aliados, inclusive, e, ao mesmo tempo, uma nova maneira de se referir a uma figura que, por alguma projeção política que fazem,
incomoda o Bolsonaro, incomoda o Lula, incomoda o Ciro Gomes, que é o Moro, né? Eu já disse aqui, o Moro, na minha opinião, ele não tem nem traquejo para embates políticos assim, né? Acho que não é a dele, Provavelmente teria sido muito mais profícuo, muito mais interessante para o Sérgio Moro e para sua carreira manter-se como magistrado e, quem sabe, dada a sua popularidade e o que isso significa para políticos que são malucos por popularidade e por usar pessoas que têm popularidade, poderia ser indicado lá na frente para o Supremo Tribunal Federal sem ter deixado a magistratura, sem ter se tornado ministro. E houve até, da parte do Bolsonaro, uma outra oportunidade usada por ele para falar do Moro, não é? Foi quando ele disse que o André Mendonça é um ministro muito melhor do que o Sérgio Moro. E... sem citar o nome dele, né? Sem citar, do que o que saiu, né? Do que aquele que saiu. É claro que o Moro, para mim, inclusive, não foi um bom ministro da Justiça. Até porque ele levou para o governo convicções que ele sabia que não existiriam dentro do governo, no núcleo do governo, no centro do governo e na presidência da República, não é? Inclusive sobre questões que o Bolsonaro já defendia abertamente, que é a história de mudar esse grotesco estatuto do desarmamento que temos no Brasil, não é? O Moro tem posição diferente, mas ali não dá para dizer que ele foi surpreendido, porque já na campanha o Bolsonaro deixou explícita a sua posição a respeito do estatuto. E o Moro tinha uma posição diferente, que não é nem exatamente a do estatuto, mas não é a do Bolsonaro. E ele levou isso sabendo de antemão que haveria uma incompatibilidade entre a sua posição e a do Jair Bolsonaro. Mas é algo contornável, não é? O fato é que foi um erro político e de projeção quando ele aceitou ser ministro da Justiça. Isso é uma coisa. Então, esqueçamos agora a figura do Sérgio Moro, não é? Que ainda tem uma alta popularidade, que é muito conhecido, perdeu popularidade, nunca teve com os petistas, com os apoiadores do PT, com os apoiadores do Lula, nunca teve com os apoiadores do Ciro Gomes, nunca teve com o Centrão, e agora também não tem com aqueles bolsonaristas irremediáveis, né? Como diria o Nelson Rodrigues. Aqueles que haja qualquer circunstância desfavorável, eles tratam de negar as circunstâncias e os fatos. E essa gente também rompeu com o Moro, a quem apoiava, né? E o Moro, quando foi anunciado que ele seria o ministro da Justiça, isso ampliou, inclusive, a base do bolsonarismo, porque havia aqueles que viam a figura do candidato com resistência, mas apoiavam incondicionalmente a atuação da Lava Jato. E aqueles que apoiavam o Bolsonaro e também apoiavam a Lava Jato. Uma parte considerável destes rompeu com Moro, considera Moro um traidor, etc. E então ele tem contra si o PT e aqueles que apoiam o PT, o Ciro Gomes e aqueles que apoiam o Ciro Gomes, o Centrão, desde sempre. Aí não é que haja uma base popular do Centrão, não é? Mas os políticos com muito poder e com muito voto do Centrão, eles detestam Sérgio Moro. E ele ainda ganhou, por fim, a desaprovação por parte dos bolsonaristas de carteirinha, né? Aqueles que, aconteça o que acontecer, eles estão sempre com o Bolsonaro e, portanto, romperam com o Moro. Apesar de tudo isso, ainda é uma figura com popularidade. Agora, imaginar que tenha força para ser candidato a presidente, com chance de ganhar,
é uma outra história, não é? Até, repito, pela dificuldade que o Moro tem, isso é notório, para debates acirrados, improvisados, não é? Para discutir os grandes temas com perspicácia, com certo humor, com certa ironia, com raciocínio mais rebuscado, há uma dificuldade. Então, o problema que esses candidatos já dados à presidência veem no Sérgio Moro parece mais um receio alimentado lá atrás pela ideia de que a popularidade dele é tal que ele poderia se tornar um candidato. Então esqueçam o Moro. A questão é o combate à corrupção, não só no âmbito da Lava Jato, mas a reação sistêmica, organizada, que cresce, que vai ganhando aliados contra o combate à corrupção. E aí não precisa nem usar o nome fantasia Lava Jato. O fato é que essa reação é claríssima. Quando ficou claro para todo mundo que Sérgio Moro havia estudado obsessivamente o que foi a Operação Mãos Limpas na Itália, e as pessoas então, aqueles que não eram antes interessados pelo assunto, procuraram saber o que havia acontecido e descobriram que houve uma grande reação na Itália. E se inicialmente alguns partidos se tornaram inviáveis, políticos foram presos, houve uma reação sistêmica, uma reação do poder estabelecido e que levou ao poder a figura de Silvio Berlusconi, que ainda hoje, já farto de dias, é uma figura importante com seu partido Força Itália no intrincado, peculiaríssimo jogo político italiano. Ele ainda tem força por lá. Os políticos que têm o objetivo de chegarem à chefia de governo ainda tratam de buscar algum apoio de Berlusconi. 84 anos, Aidan. 84 anos, já farto de dias, né? O Silvio Berlusconi. Aqui no Brasil a reação foi diferente, com as peculiaridades brasileiras, mas houve a reação anunciada. E depois o Brasil inteiro ouviu o anúncio, que era ali particular, né? Anunciada por Romero Jucá. O estancar a sangria, não é? Ali era o anúncio de que, com o Supremo, contudo, haveria uma reação ao combate à corrupção. Então, todos os desvios que podem ser descobertos na Lava Jato, especificamente em Curitiba, se houve atuação indevida, se a lei da magistratura foi desrespeitada, tudo isso tem de ser investigado e punido. Mas o combate à corrupção, que é, para de novo usar a expressão, sistêmica no Brasil, a corrupção é sistêmica e nós vimos aí, por isso citei a história da pandemia, não é? Do uso da pandemia para roubar. Secretários, governadores, prefeitos, que usaram a pandemia para roubo. E mais, indiferentes a possíveis consequências trágicas. Morte de pessoas por falta de equipamento adequado. Então, não é só na pandemia, mas a pandemia não foi um impedimento, um obstáculo. Uma chamada breve temporária à consciência. Não. Ela foi um motivo. Ela foi uma possibilidade, uma nova porta aberta para a corrupção, não é? E é sistêmica na relação entre poder público e empresas privadas, na relação entre instituições públicas. E essa reação foi sistêmica porque a corrupção é sistêmica. Então, o que se enxerga em várias medidas adotadas pelo governo
não é? É que, de fato, a reação do sistema, ela também hoje conta com o Palácio do Planalto. E contou antes e antes e antes. Antes, vai lá na Operação Castelo de Areia. A reação sistêmica foi tal, porque é uma espécie de mãe da Lava Jato, que eles simplesmente fizeram desaparecer. Só não sumiu inteiramente porque não puderam destruir as provas ante um pedido provisório e de consequência temporária da Carmen Lúcia. Mas a ideia era apagar da história, como um capítulo de 1984 do George Orwell. Apagar da história a Castelo de Areia, suas descobertas e aquele pedaço dessa corrupção sistêmica, não é? E aí, um outro dia vamos nos debruçar aí sobre o Supremo, ou seja, inclusive a escolha do Cássio Marx, o que ela significa nesse jogo entre o sistema estabelecido, o poder estabelecido e o combate à corrupção no Brasil. Mas o fato é que o Bolsonaro, com esta fala, se depois foi fácil explicar, não, tá me referindo ao governo federal, a Lava Jato continua, até porque isso é óbvio, não é? Isso é óbvio, é claro que ela continua, mas a reação é cada vez maior e tem cada vez mais aliados, tem cada vez mais gente aderindo a essa reação sistêmica, inclusive nas redações, não é? Nas redações, onde, assim como o Lula, ao ver o embate Moro e Bolsonaro, atacou o Moro, né? Muita gente que passava os dias atacando o Bolsonaro, depois do rompimento com o Moro, direcionou toda a sua bateria de tiros para o Sérgio Moro como figura emblemática. Mas é como eu disse, esqueçam o Moro, ele está fora do jogo agora, ele nem juiz é mais, mas contra a Lava Jato, né? Inclusive porta-vozes de ministro do Supremo.